eles mesmos começaram a manter uma questão de ordem ali dentro da sala de aula. E aquilo foi me chamando muita atenção, né? O que o professor fazia que aquela turma ficava tão ativa e ficava tão cooperativa com ele? Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do episódio de hoje é: como conhecer melhor o seu aluno ajuda no interesse dele. Então, como conhecer melhor o seu aluno ajuda no interesse dele. Quando a gente vai buscar saber mais sobre esse verbo, o verbo conhecer, a gente busca ali no dicionário, a gente tem alguns sinônimos que ele traz de volta pra gente, que são familiarizar-se e reconhecer. E quando a gente traz isso para dentro dessa relação professor-aluno, a gente tem essa ideia de que reconhecer seria reconhecer quais são os interesses do seu aluno. Quais são os interesses pessoais dele, o que ele gosta de fazer, quais são as coisas que ele não gosta de fazer, as coisas que ele tem mais facilidade, que ele tem mais dificuldade. A questão da gente reconhecer quais são as habilidades daquele aluno. E quando a gente vem para o lado de familiarizar-se, a gente pensa naquela questão da personalidade do aluno, se familiarizar com o jeito daquele aluno, com qual é a história daquele aluno, qual é a vida, qual é a rotina daquele aluno ali dentro da sala de aula. Por isso que é importante a gente utilizar esse termo de conhecer os nossos alunos. A gente precisa saber tudo que está envolvido para a gente entender como que a gente vai poder ajudar esse aluno a se interessar mais pelas nossas aulas. E nós, professores, queremos ter sim esse relacionamento mais próximo com os nossos alunos, até porque ainda alguns alunos enxergam nós, professores, como figuras totalmente autoritárias, que a gente só está ali dentro da sala de aula para ditar ordens, para ditar regras e que a gente só passa o conteúdo para eles de uma forma obrigatória. E quando o aluno ele encara dessa forma, automaticamente ele está perdendo o interesse na nossa aula, porque ele está vendo uma coisa obrigatória, ele está vendo uma coisa como ele tem que estar ali, uma coisa forçada para ele, e isso não é o nosso objetivo. A gente quer que o aluno ele tenha prazer em aprender o que a gente está explicando para ele. E quando a gente quebra esse estereótipo de que o professor ele está ali apenas como uma autoridade que vai dar ordens para eles, quando a gente traz para essa questão mais um relacionamento mais próximo, ter mais proximidade com os nossos alunos, além de melhorar o rendimento deles, também melhora a autoestima deles. E quando a autoestima deles está boa, eles ficam mais confiantes para participar das nossas aulas. Então eles ficam mais participativos, eles ficam mais interessados nas nossas aulas e com isso eles conseguem se manter mais motivados. Então a gente vai ter aquele aluno motivado, participativo e tudo isso vai vir dessa ligação que a gente vai ter com eles, dessa proximidade. O aluno, ele precisa sentir que ele tem essa liberdade para interagir nas nossas aulas, ele precisa sentir que ele tem liberdade para se expressar, para colocar qual é a opinião dele sobre aquele assunto, porque dessa forma ele vai ser ativo em todo o processo educacional. E quando o aluno ele é ativo, ele coloca as opiniões dele, ele se expressa, aquilo tem grande significado para ele, ou seja, ele consegue reter aquele conteúdo, consegue memorizar aquilo, ele consegue entender aquilo com muito mais facilidade. Então a gente percebe que o rendimento do aluno está diretamente ligado, está diretamente relacionado com a relação que o professor tem com aquela turma. É importante a gente sempre se atentar a esse ponto. Outro ponto que é importante a gente prestar atenção é que conhecer o aluno não se limita a apenas observar quais são as notas, quais são os rendimentos daquele aluno. Isso vai muito além do papel. Por mais que muitos professores pensem que isso é o suficiente, apenas analisar como foi o desenvolvimento do aluno ali em relação às notas, isso não basta, porque isso não nos dá uma solução do problema que o aluno está passando. Se o aluno foi pior na nossa matéria nesse semestre, por que aconteceu isso? A gente tem que analisar outros fatores e só olhando para as notas dos alunos, a gente não consegue ter essa solução, a gente não consegue obter essa explicação do que aconteceu com o nosso aluno. E isso fica bem diferente quando a gente conhece aquele aluno, quando a gente tem familiaridade com aquela turma. Então, provavelmente, a gente vai saber qual foi o motivo que aconteceu daquele rendimento dos alunos terem caído. Ou seja, quando nós, professores, acompanhamos, quando nós, professores, conhecemos a nossa turma,
a gente consegue saber qual foi o problema, qual foi a dificuldade que aquela turma passou para ter uma queda de rendimento. Então, por isso, a gente precisa ter um olhar cuidadoso, a gente precisa observar essa questão de conhecer melhor o nosso aluno. Mas por que conhecer o nosso aluno vai ajudar no interesse dele? Como que isso funciona? Uma pesquisa mostra que alunos que desenvolvem um forte vínculo com seu professor, eles têm um desempenho bem melhor do que aqueles alunos que acabam se envolvendo em conflitos com os professores. Então, quando os professores têm um vínculo bom, uma amizade com seus alunos, os alunos daquela turma têm melhores desempenhos, conforme mostrou essa pesquisa realizada. Claro que conflitos podem acontecer, já que se a gente parar para pensar, ali dentro da nossa sala, a gente vai ter alunos com diferentes culturas, alunos com diferentes tipos de criação, alunos com diferentes tipos de crença. Isso inclui nós, professores. Nós também vamos ter diferentes tipos de crença, de cultura. Também, geralmente, a nossa faixa etária difere muito dos nossos alunos. A gente pegou um outro tipo de geração que talvez carregava um outro tipo de cultura. Então, claro, é comum existirem conflitos. Pode ser que, vez por outra, a gente esbarre nesses conflitos de cultura, crença e afins. Porém, o que diferencia esse relacionamento do professor com o aluno é como nós vamos lidar com esses conflitos de uma forma muito mais calma, muito mais tranquila, porque a gente quer manter essa harmonia da nossa relação com os nossos alunos. A gente não quer provocá-los, pelo contrário, a gente quer manter essa boa amizade com eles. E manter essa boa amizade com eles faz toda a diferença. Inclusive, eu queria contar aqui para você um exemplo de como temos uma boa comunicação, esse bom relacionamento com os nossos alunos ajuda no rendimento deles, ajuda no interesse deles. Então eu vou contar para vocês um caso que aconteceu na escola onde eu trabalhava. Então, nessa escola que eu trabalhava, tinha um professor de inglês que ele se destacava pelo bom relacionamento que ele tinha com os alunos dele. Os alunos gostavam muito dele e durante as aulas dele, a gente percebia que os alunos eram muito comportados. Os alunos, eles obedeciam bastante ele. Então, se, por exemplo, algum aluno extravasava e começava a falar um pouco mais alto, os próprios colegas ali daquela classe pediam para aquele colega falar mais baixo. Eles mesmos começaram a manter uma questão de ordem ali dentro da sala de aula. E aquilo foi me chamando muita atenção, né? O que o professor fazia que aquela turma ficava tão ativa e ficava tão cooperativa com ele? Então a gente começou a observar mais as aulas dele porque a gente queria entender o que estava acontecendo ali com ele. E aos poucos a gente foi entendendo que o professor ele tinha uma cumplicidade, uma espécie de acordo com os alunos dele. E o acordo era mais ou menos o seguinte: o professor sempre levava a caixinha de som dele para a sala. Sabe aquelas caixinhas de som Bluetooth que a gente consegue conectar no nosso celular? Pois é, o professor ele sempre levava essa caixinha de som que ele tinha, que não era muito alta, né, até para não atrapalhar as outras salas, mas ele levava essa caixinha para a sala de aula. E o professor combinou com os alunos o seguinte, que durante a explicação os alunos iriam fazer o silêncio e iriam prestar atenção. Depois que acabasse a explicação e partisse para o exercício prático, que eles iriam escrever e talvez tivessem que fazer alguma atividade de conversação, o professor deixaria a caixinha de som tocando músicas em inglês, que era para uma espécie de relaxamento dos alunos, para os alunos sentirem que eles estavam fazendo uma coisa mais prazerosa. Então, enquanto os alunos estavam fazendo aquela atividade escrita, enquanto os alunos estavam produzindo, o professor deixava aquela música como se fosse um som ambiente tocando ali na sala. E aí o professor se atentava em sempre trazer as músicas novas, sabe? Músicas que os alunos gostam, aqueles estilo mais pop, um pop rock, mas claro, sempre mantendo o volume, não querendo atrapalhar as outras turmas, né? Então ele deixava no volume que a classe conseguisse ouvir, mas para a classe conseguir ouvir, todo mundo tinha que manter o volume baixo da conversa, né? Eles não podiam extravasar, porque senão eles também não estariam curtindo aquele momento com música. Então o professor sempre trazia essas novidades de música, deixava tocando, enquanto os alunos trabalhavam. E era legal porque, vamos supor, no final da aula, o professor perguntava sugestões que eles queriam ouvir, claro, todas as músicas em inglês. Então o professor perguntava quais eram sugestões de músicas em inglês que os alunos queriam ouvir na próxima aula, quais são as músicas que ele podia trazer para eles ouvirem, se eles tinham algum artista específico. Mas olha que coisa legal, então o professor,
além de proporcionar para os alunos esse momento tranquilo, esse momento que os alunos faziam a atividade de uma maneira mais divertida, o professor também acabava conhecendo mais esses alunos. Então ele perguntava quais eram os estilos que eles gostavam, quais eram cantores que estavam em alta, quais eram cantores que eles estavam acompanhando, e vira e mexe o professor trazia conteúdo voltado dessas músicas. Então ele às vezes trazia uma música para eles preencherem juntos, sabe aquela questão da atividade musical, que nós professores de inglês tiramos as palavras e fazemos aquelas lacunas para o aluno preencher? Então, vira e mexe, o professor utilizava esses cantores que ele já sabia que a turma gostava, trazia uma atividade voltada para aquilo e aproveitava para trabalhar em cima da música, talvez as expressões, ele voltava para uma palavra nova que os alunos não conheciam, ele fazia atividades dos alunos utilizarem essas palavras novas dentro de frases. Então, ele pedia que os alunos criassem frases em que o contexto faria sentido com aquela nova palavra que eles acabaram de aprender. Então era interessante porque, além de desenvolver esse relacionamento, o professor saía ganhando por aprender sobre o que os alunos gostavam, e o aluno também. Ele aprendia de uma maneira mais divertida, mais relaxante. Além de tudo, ele acabava aprendendo com uma coisa que ele gostava. Então, por exemplo, se ele viu lá a tradução daquela música, ele estudou mais sobre aquela música que ele gosta, quando ele for ouvir aquela música em casa, no passeio, no carro, ele vai lembrar da tradução, ele vai lembrar daquela nova palavra que ele acabou de conhecer. Por quê? É tudo coisa que faz parte da realidade do aluno. Então o professor ele achou uma maneira de deixar a aula dele mais interessante e ao mesmo tempo aproveitou para conhecer mais os alunos dele. Então, com uma técnica simples, ele conseguiu estabelecer esse vínculo com os alunos. Mas eu sei que criar esse tipo de vínculo com os nossos alunos pode parecer para alguns professores que é uma coisa desnecessária, que afinal, de qualquer forma, dando a aula, os alunos vão aprender o conteúdo que você está dando. Ou até mesmo pode ser que alguns professores tenham medo de ter esse vínculo, essa maior proximidade com os alunos e ter medo de perder aquela questão de respeito, aquela questão de autoridade que a gente precisa ter dentro de sala de aula. Claro, eu não estou falando daquela autoridade total que a gente vai ser, que a gente não vai permitir que os alunos se expressem, mas a gente precisa sim ter certa medida de autoridade dentro da sala de aula, porque afinal os alunos precisam nos respeitar. Então eu entendo que alguns professores, além de terem esse medo de perder o respeito dos alunos por ter esse vínculo com eles, alguns também pensam que isso é totalmente desnecessário. Mas voltando a esse exemplo que eu acabei de dar do professor que eu conheci nessa escola e desse método de aula que o professor dava, vamos analisar um pouquinho mais sobre como era a turma daquele professor depois dele estipular esse método de ensino, depois que ele utilizou essa forma para se conectar com seus alunos. Então, como nessa época eu estava como secretária nessa escola, as notas dos professores acabavam passando por mim, porque eu fazia aquela verificação para ver se estava tudo certo, porque depois eu ia imprimir o boletim para fazer entrega para os pais. Então, quando eu verifiquei as notas das turmas desse professor em específico, eu tive uma boa surpresa de ver que a nota dos alunos tinha melhorado muito em comparação com os outros anos. Eles tiveram uma melhora muito boa com relação ao rendimento deles na questão de inglês. Então foi uma surpresa muito boa de ver que os alunos eles estavam melhorando o rendimento dele em inglês. E não só isso, o professor também tinha uma ótima aderência aos projetos da escola. O professor conseguia fazer praticamente um projeto por mês com os alunos deles. E esses projetos eram aqueles projetos que eram expostos na escola, o professor conseguia desenvolver vários temas com eles. Então, teve turma que ele fez tema de bullying, ele trouxe também aquela questão da origem da palavra, do que significa o bullying em inglês. Ele conseguia trabalhar dentro de temas atuais, ele conseguia trabalhar também a questão do inglês. E não só isso, sabe aquelas atividades extracurriculares que teriam, por exemplo, nos dias de sábado na escola? A maioria dos alunos que eram da turma desse professor iam para a escola, porque o professor fazia um combinado com eles, o professor combinava que precisava ver eles lá para fazer a apresentação desse projeto, que era importante, o professor ele conscientizava esses alunos da importância deles estarem participativos dentro do projeto.
E olha só, os alunos respeitavam muito esse professor, porque eles tinham essa proximidade com o professor, eles sentiam que o professor estava sendo sincero com eles, eles sentiam que o professor estava sendo honesto com eles. Então, aquele professor, ele sempre tinha o apoio dos alunos dele, era como se fosse uma cumplicidade. Então, o que ele dava para os alunos davam de volta para ele, eles tinham esse retorno um com o outro. E isso que é importante a gente parar para pensar. Se você é um professor que tem medo de se relacionar mais com seus alunos por medo de perder essa questão da autoridade, ou se você acha que não é necessário, para pensar nisso. Você não gostaria de ter os seus alunos mais participativos? Ter os seus alunos te apoiando, tanto nos projetos, quando você precisasse fazer uma aula diferente? Não seria legal ter os seus alunos participativos nessas aulas diferentes, nessas aulas especiais? Então, nós precisamos pensar sobre o que interessa os nossos alunos, sobre como a gente pode ter esse vínculo com os nossos alunos e assim conseguir o apoio deles. A gente vai dar o nosso apoio a eles e eles vão dar o apoio deles pra gente. Mas se você é um professor que já vem pensando nisso há algum tempo e que você já tem vontade de ter um vínculo, de ter uma proximidade com seus alunos, mas não sabe por onde começar, então aqui nesse vídeo eu vou dar um passo a passo de 7 passos que você pode dar para alcançar esse vínculo, essa proximidade com seus alunos. Mas antes, é importante eu lembrar você de uma coisa. A gente precisa agora refletir como que está a nossa relação com os nossos alunos. Para pensar aí agora. Como que está a sua relação com seus alunos? Como que está sendo? Será que você conhece os interesses do seu aluno? Você tem alguma ideia do que eles gostam de fazer? Do que eles fazem no lazer deles? O que anda em alta entre os seus alunos? Será que você sabe como que é a vida do seu aluno fora da escola, fora da sala de aula? Você sabe como é que é a rotina deles? É importante a gente pensar nisso e pensar que esse caminho de conhecer os nossos alunos é um caminho de 2 vias. Ao mesmo tempo que a gente vai estar ouvindo os nossos alunos, prestando atenção na opinião deles, no que eles estão se expressando, a gente também tem que parar para pensar que a gente também vai ter que se expressar com os nossos alunos. A gente também precisa fazer com que eles nos conheçam melhor. E claro, quando os alunos nos conhecem melhor, fica muito mais fácil da gente conversar com eles, deles também nos entenderem, deles entenderem o que a gente quer deles, o que a gente precisa que aquele aluno faça. A gente precisa também deixar que eles saibam o que a gente está precisando deles, né? E quando o aluno, ele nos conhece, quando o aluno sabe quem nós somos, sabe, conhece da nossa rotina, fica até mais fácil, é mais prazeroso. Por exemplo, vamos supor que o seu aluno, ele sabe que na segunda-feira é um dia que você dê a aula até mais tarde. E na terça-feira pela manhã você vai estar lá naquela turma. Então, seus alunos eles já vão saber, puxa, ontem meu professor ele deu aula até mais tarde, ele está com uma cara de cansado. Gente, vamos colaborar com o professor, hoje ele está mais cansado. Ou então vai ter, por exemplo, uma sexta-feira que você vai estar bem. Os alunos já vão saber que a sexta-feira é um dia tranquilo para você. Então, os alunos eles vão conseguir reconhecer os dias que você está bem, os dias que você está mais ou menos. Vai ter dias que eles vão precisar ser mais colaborativos com você. E tá tudo bem, essa é a importância deles conhecerem você também, deles conhecerem mais sobre a sua rotina, deles conhecerem mais como é o tempo que você passa. Por isso é importante a gente ter esse vínculo, não só da gente conhecer o nosso aluno, mas também a gente permitir que eles nos conheçam. E conforme eles vão nos conhecendo, eles já vão saber coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta. Então, quando eles fizerem uma coisa que já sabe que a gente não gosta, perceba, eles vão começar a falar assim, ai, desculpa professor, eu sei, isso aí o senhor não gosta, né? Desculpa, não foi a minha intenção. Eles vão começar a reconhecer coisas que eles não deveriam estar fazendo dentro da sala de aula. Então é importante a gente ter esse vínculo, essa proximidade com o nosso aluno, contribui muito também para o andamento da nossa aula. Agora, a gente tem que tomar cuidado com aquelas questões de chantagem e ameaça com o aluno, né? A gente tem que tomar cuidado porque às vezes pode acabar virando um vício, a gente fazer uma chantagem, olha, se vocês não fizerem tal coisa, a gente não vai sair para o intervalo, se vocês não cumprirem tal coisa, a gente não vai ter mais aquele combinado que a gente ia fazer. A gente precisa tomar cuidado, não ficar o tempo todo ameaçando o aluno, o tempo todo fazendo chantagem com ele, porque aquilo, em vez de deixar o seu aluno se sentir mais livre, deixar com que ele se expresse mais,
vai fazer com que o seu aluno ele fique mais pressionado. Ele não vai sentir aquela confiança de poder confiar em você, de poder conversar com você. Ele vai achar que você é aquela pessoa que está fazendo chantagem o tempo todo, que você é aquela pessoa que está ameaçando ele o tempo todo. Então, em vez de você aproximar o seu aluno, você vai acabar afastando ele. Então, por isso, a confiança e a transparência, eles devem ser a nossa base da nossa relação com os nossos alunos. A gente precisa ter essa base de confiança e transparência. A gente precisa ser transparente em tudo que a gente combinar com eles, em tudo que a gente conversar com eles. A gente precisa expressar como que a gente está se sentindo, como que os alunos fizeram com que a gente se sentisse. Essa questão da gente ter essa transparência com eles faz muita diferença, porque quando a gente tem essa transparência, o aluno percebe e ele devolve isso pra gente. Ele também vai ser mais transparente com a gente. Então, quando a gente chatear eles de alguma forma, eles também vão sentir essa liberdade de vir falar com a gente, falar, professor, olha, isso que você falou eu não achei muito legal. Então, a gente precisa desenvolver, tornar isso um hábito dentro da nossa sala de aula com os nossos alunos. Certo, mas como que a gente pode fazer isso então? Como que a gente pode melhorar o nosso relacionamento com os nossos alunos? Por onde a gente começa isso? Eu vou mostrar um passo a passo de como você pode conhecer melhor o seu aluno e, assim, aumentar o interesse dele na sua aula. Vamos lá. Certo, o nosso primeiro passo é você enxergar os seus alunos como indivíduos. Novamente, a gente bate naquela questão de que cada aluno ele vai possuir uma crença diferente, uma cultura diferente, uma criação diferente. E a gente precisa enxergar isso em primeira etapa. A gente precisa reconhecer que eles são pessoas, que eles pensam, eles têm opiniões diferentes. E, novamente, entre aquela questão também pode ter um choque de sermos de gerações diferentes dos nossos alunos. Então, às vezes, uma coisa que não era comum para a gente na nossa geração, nessa geração dos nossos alunos, pode ser muito comum. Então, o importante aqui nesse passo é a gente não julgar os nossos alunos, a gente não achar que o que eles estão passando é uma coisa, não é tão ruim assim. Quando eles conhecerem a vida real, eles vão saber o que é ruim. Por favor, não seja esse professor que pensa isso. Não pense que eles ainda vão conhecer coisas piores do que eles estão passando. Porque para aquele aluno ali naquele momento, aquilo é o pior que ele já viu. Então, para ele ali naquele momento, pode ser que ele está passando por uma situação muito mais difícil do que a gente pode pensar. Por isso é importante a gente enxergar eles como indivíduos, enxergar que eles têm uma rotina fora da escola, eles têm uma vida fora da escola que muitas vezes não é fácil. Pode ser uma vida corrida, pode ser que às vezes eles tenham que entrar no mercado de trabalho logo cedo para ajudar dentro da casa deles, pode ser que eles tenham que cuidar dos irmãos mais novos, pode ser que eles tenham que aprender muitas coisas muito cedo, pode ser que eles não tenham curtido a infância, o tempo que eles poderiam curtir. Então a gente precisa pensar nesses alunos como cada pessoa em particular. A gente precisa conhecer mais sobre eles, a gente precisa querer conhecer mais sobre eles, ter interesse sincero em cada um dos nossos alunos e não fazer julgamentos precipitados. Pode ser que esteja passando por uma situação que ele acha que não consegue suportar. Então é aí que entra a parte que a gente vai começar dando esse apoio para o nosso aluno. A gente vai mostrar para os nossos alunos que a gente está ali, que a gente está disponível para conversar, que eles podem conversar com a gente sobre o que eles quiserem, porque isso também vai ser uma forma da gente se aproximar deles. Quando a gente abre esse espaço para o nosso aluno contar para a gente o que ele gosta, o que ele não gosta, pelo que ele está passando, no que a gente pode ajudar esse aluno, a gente começa a criar esse vínculo, a gente começa a criar a base desse relacionamento. Não é assim que funciona também na vida real? Quando a gente vai conhecer uma pessoa, até a gente ter amizade com ela, a gente começa primeiro com o básico, sabendo o nome dela, sabendo talvez alguma coisa pessoal dela, como o endereço, talvez a gente conheça a profissão dela, alguma coisa relacionada, e aos poucos a gente vai conhecendo melhor aquela pessoa, quais são os gostos dela, o que ela não gosta, talvez com que ela precise de ajuda. Da mesma forma, a gente deve encarar os nossos alunos, a gente deve saber que, a princípio, a gente vai conhecer os nomes deles, as idades, a gente vai saber mais ou menos como é que é a personalidade de cada um, e aos poucos a gente vai conhecendo mais, a gente vai se aprofundando, vai querendo saber mais sobre a história deles, sobre a rotina deles, para assim a gente conseguir entender eles melhor. Então esse é o primeiro passo, a gente enxergar eles como indivíduos, enxergar eles como pessoas que também estão inseridas em diversas situações, certo? Então esse é o primeiro passo. Então agora você já pode até fazer um exercício de reflexão, parar para pensar agora nos seus alunos, pensa ali em cada rostinho ali que você viu na sua sala de aula, talvez você tenha visto agora por Zoom, nesse ano de 2020, que a gente foi muito virtual, né?
ou talvez você tenha visto eles lá no comecinho do ano, quando ainda era presencial. Para pensar naqueles rostinhos. Você conhece esses alunos? Você sabe como é a rotina deles, pelo que eles estão passando? Como que foi esse ano corrido para eles? Como é que foi essa trajetória para eles também de ter um ano diferente? Será que eles se adaptaram? Como é que será que eles estão? Então é importante a gente estar sempre voltando nesse ponto de refletir sobre cada um dos nossos alunos. Esse é o primeiro passo. O nosso segundo passo é sempre tirar tempo para conversar com os nossos alunos. Então, se você já tem estabelecido qual é a sua rotina de sala de aula, por exemplo, você pode tirar um tempinho do começo da sua aula ou um tempinho no final da sua aula para conversar com seus alunos. Eu, particularmente, prefiro conversar com eles no comecinho da aula, porque assim eu não tenho interrupção de conteúdo. Eu consigo explicar sem ser interrompida, sem precisar parar para conversar. Então a gente consegue conversar com eles talvez no começo, perguntar como é que foi o final de semana deles, o que eles fizeram ontem, se tem algum filme que eles estão gostando de assistir, se tem algum seriado que eles estão assistindo, que eles querem indicar pra gente. A gente pode aproveitar aquele momento para conversar um pouquinho com eles. Aquele momento que a gente está chegando na sala de aula, que está arrumando as coisas, deixando a bolsa em cima da mesa, apagando a lousa, colocando a data. Nesse espaço de tempo, a gente pode aproveitar para ir conversando com eles. Se algum aluno falou alguma coisa para você na aula passada que te interessou ou ficou em aberto, a gente pode chegar mais perto daquele aluno e perguntar. Talvez o aluno na última aula falou que o cachorrinho dele estava doente. Por que você não chega agora lá e pergunta como é que está seu cachorrinho? Melhorou? Deu tudo certo? E a sua irmã? A sua irmã está bem e tal? A gente pode fazer essa questão de familiaridade. Lembra? Os dois pontos eram reconhecer os interesses dos nossos alunos e se familiarizar com o jeito deles, com a personalidade deles, com a história deles. Então a gente pode utilizar esses dois pontos de reconhecer os interesses dos alunos e se familiarizar com a história deles, com a rotina deles. Então a gente vai fazer isso tirando um tempo da nossa aula para conversar com eles. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer para tirar esse tempo para conversar com eles é uma aula ou outra, eu combino talvez de jogar um Uno com eles. Sabe aquele joguinho de cartas Uno? Eu combino de fazer um joguinho com eles, eu coloco eles em círculo e, vamos supor, se a turma for muito grande, eu divido em 2 ou 3 grupos, levo o Uno para a sala de aula ou peço para eles trazerem. A gente vai fazendo Uno e em cada rodada eu jogo com um desses grupos. Então, enquanto eu estou no grupo, eu aproveito para entrar na brincadeira deles. Se eles falam alguma história que aconteceu, eu aproveito para conversar, para perguntar que história, quem foi essa pessoa, é da sua família, mas está tudo bem, já está tudo certo. Aconteceu isso, meu Deus, que susto! A gente aproveita para interagir com eles, para conhecer mais sobre a história deles. E nada melhor do que uma hora descontraída. Então pode ser que seja uma hora que você já terminou toda a sua matéria, se a sua matéria está adiantada, por que você não aproveita para fazer essa espécie de joguinho com seus alunos e aproveitar para conhecer mais sobre eles, aproveitar para ver como é a personalidade deles, como que eles reagem enquanto eles estão jogando? Eles estão jogando em cumplicidade? Tem alguém ali naquele grupo que é mais competitivo, que você está percebendo que está provocando os alunos de propósito? Tudo isso a gente tem que prestar atenção, porque isso vai dizer pra gente como que é a personalidade daquele aluno. Isso vai ajudar a gente a conhecer melhor como são esses alunos. É interessante a gente fazer essas dinâmicas com os alunos para a gente aproveitar e conhecer eles melhor. Então esse é o nosso segundo passo, a gente sempre tirar um tempo para conversar com eles, ver o que está, por assim dizer, em alta, o que está pegando nessa geração, o que eles estão assistindo, quem é o cantor da hora agora que tá acontecendo. Tudo isso vai ajudar a gente a se planejar para trazer coisas que interessem os nossos alunos. O terceiro passo é muito importante, é a gente estar disposto a ouvir e fazer mudanças. Então, quando a gente começa a trabalhar essa questão do vínculo com o nosso aluno, depois que a gente tira um tempo para conversar com os nossos alunos e tá ali, se aproximando deles, reconhecendo eles como indivíduos, uma vez ou outra pode ser que os seus alunos, eles falem para você, professor, essa forma que você está explicando não tá fácil de entender, não estou conseguindo entender dessa forma que você está colocando. Quando o seu aluno ele fala alguma coisa que talvez você, professor, tenha que fazer uma mudança, é importante nessa hora a gente reconhecer e fazer essas mudanças. Afinal, o nosso objetivo é alcançar o interesse dos nossos alunos e também melhorar o aprendizado deles. Então, se os seus alunos estão falando que eles precisam que você faça alguma mudança, talvez você é muito explosivo e você explode ali com eles, e eles estão falando que aquilo está tornando difícil ter essa relação mais próxima com você,
Então, por favor, preste atenção, esteja disposto a fazer essa mudança. Se eles acham que você é muito bravo, muito nervoso, tente mostrar para eles o seu lado mais tranquilo, o seu lado mais descontraído. Se você costuma ser mais descontraído e fazer algumas brincadeiras mais, claro, alguma brincadeira que não ofenda os alunos, né? Alguma brincadeira que seja uma brincadeira tranquila, por que não começar a fazer brincadeiras dentro de sala de aula, começar a conversar um pouco mais com eles, né? Trazer esse seu lado para dentro da sala de aula, porque às vezes nós professores, quando a gente está passando e explicando o nosso conteúdo, a gente acaba esquecendo de colocar a nossa personalidade também no nosso conteúdo, né? É importante a gente trazer para os nossos alunos quem é você, quem é o professor que está ali dentro da sala de aula com eles. Vamos colocar sim essas questões da nossa personalidade dentro da sala de aula. Talvez durante algum exercício que você tenha que citar um exemplo, por que você não cita um exemplo que seja real para você? Assim, os seus alunos também vão se sentir estimulados para citar exemplos que são reais para ele. Então, a gente tem que estar disposto a ouvir. Se algum aluno pedir que a gente faça alguma mudança, a gente deveria considerar em fazer essa mudança para melhorar esse relacionamento que a gente vai ter com eles a longo prazo. O nosso quarto ponto é ser honesto e transparente com os nossos alunos. Então, quando a gente fala de ser honesto e transparente com os nossos alunos, a gente está eliminando aquela parte de fazer ameaças para os nossos alunos e também ficar fazendo aquelas chantagens para os nossos alunos. Quando a gente vem para esse quarto passo, a gente está falando de ser transparente com eles, explicar o motivo pelo qual eles precisam se esforçar em aprender aquilo que a gente está explicando, o motivo pelo qual eles precisam prestar atenção na nossa explicação. Tudo isso a gente precisa fazer com clareza, a gente precisa explicar para eles o porquê que a gente está fazendo aquilo. Quando a gente é transparente com os nossos alunos, a gente abre essa porta para eles também serem transparentes com a gente. E quando a gente gera esse sentimento mútuo de transparência, até mesmo o aluno ele vai reconhecer quando ele tiver erros. Quando ele fizer alguma coisa errada, pode perceber que o seu aluno ele vai reconhecer. Então, da mesma forma, quando você cometer algum erro, não tente esconder e fingir que, bom, já que eu sou autoridade aqui, eu vou fingir que nada aconteceu. Não faça isso. Seja transparente com seus alunos, seja honesto, conte para eles que você errou, talvez você errou numa atividade, você escreveu errado, corrigiu errado. Seja honesto, reconheça o seu erro. Eles vão entender que todo mundo erra, eles vão saber que você é um professor compreensivo e quando eles errarem, você também vai ser compreensivo com eles. Então é importante essa questão da gente ser transparente com os nossos alunos. E isso também é muito com metas. Quando a gente traçar metas para os nossos alunos, se a gente tiver uma meta deles aprenderem tal assunto, meta deles executarem tal projeto, a gente precisa ser transparente com eles e conversar com eles, falar, olha, a gente tem essa meta desse projeto, a gente precisa cumprir esse projeto até tal dia. Então vamos nos organizar juntos, vamos traçar um cronograma juntos, vamos fazer assim, assim, assim. Quando a gente trabalha junto com os nossos alunos, traçando um cronograma, traçando as metas, traçando os nossos objetivos, a gente torna isso uma cumplicidade, a gente torna isso um coletivo. Eles vão ficar muito mais dispostos a nos ajudar, muito mais apoiadores, por assim dizer. Eles vão estar nos apoiando cada vez mais. Então, por isso é importante a gente ter essa questão da honestidade com os nossos alunos. Ainda nessa questão da transparência, é importante a gente também ser transparente com relação aos critérios que a gente vai utilizar na nossa avaliação. Então, não tente dificultar a vida do seu aluno por ensinar uma coisa simples e na hora da prova dificultar muito. Seja transparente com eles, explique como que você vai fazer esses exercícios, como eles precisam estudar aquilo, para eles conseguirem entender o que você está pedindo deles, o que você está exigindo deles, qual é o esforço que eles vão precisar fazer para alcançar esse objetivo. Então é importante a gente ser transparente também na questão de avaliação, como que a gente vai avaliar esses alunos, como que a gente vai avaliar o rendimento deles. Isso tudo precisa ser conversado com eles também. Nosso quinto ponto é a questão de termos um caderno pessoal de anotações. Eu já falei em outras aulas aqui, mas eu volto a trazer nesse ponto, a gente ter um caderno pessoal de anotações. Então, por exemplo, você está conversando com aqueles alunos, lembra a questão que eu acabei de falar sobre o exemplo de um dos alunos que está com o cachorro doente? Como que a gente vai fazer para lembrar que esse aluno estava com o cachorro doente na última aula? A gente pode fazer anotações no nosso caderno pessoal. Então, esse caderno que a gente vai levar para a sala de aula, a gente pode fazer anotações. Olha, aluno fulano está com um cachorrinho doente.
aluno ciclano faltou na aula porque o aluno estava doente, ou tal aluno teve um problema lá na casa dele e não pôde vir para nossa aula. Tudo isso a gente pode ir anotando, porque aos poucos a gente vai conhecendo melhor a história daquele aluno. Quando a gente faz anotações pessoais de cada aluno, a gente vai conhecer eles melhor. Vai ser mais fácil da gente lembrar nas próximas aulas do que aconteceu com aquele aluno, da gente conhecer melhor o histórico dele. Às vezes a gente vai compreender por que aquele aluno ele tem uma dificuldade na nossa matéria, quando a gente vai perceber talvez seja um problema na rotina dele, na vida dele fora de sala de aula. Pode ser que aquilo esteja causando problemas, que ele não consiga se concentrar na nossa matéria. Quando a gente para observar todo esse quadro, por assim dizer, a gente está vendo tudo que o aluno está passando para chegar ali na nossa matéria. Então fica mais fácil da gente compreender pelo que ele está passando, entender onde que a gente precisa ajudar esse aluno, quais são os pontos que a gente precisa traçar para ajudar esse aluno a melhorar o desenvolvimento dele, para melhorar o rendimento dele na matéria de inglês. Por isso é muito importante a gente levar assim um caderninho de anotações e não só deixar para anotar no final da semana, deixar para anotar na semana que vem, porque até semana que vem pode ser que você já tenha esquecido o que você viveu dentro de sala de aula hoje. Por isso, aproveite enquanto está fresco na sua memória para fazer as anotações sobre os seus alunos, para fazer as anotações sobre a sua turma. Se você fez alguma espécie de combinado com eles, anote no seu caderninho. Se você combinou alguma coisa para a próxima aula, anota no caderninho. Se você combinou ou se eles deram alguma sugestão de música, deram alguma sugestão de filme, de seriado, não se esqueça de anotar, porque isso vai te ajudar a trazer um retorno para eles. Porque se você perguntou sobre um seriado ou sobre um filme, você precisa trazer um retorno para eles. Eles esperam que você vá assistir esse filme, que você vai tentar jogar aquele jogo, que você vai tentar fazer aquilo que eles estão te dando de sugestão. Então, por isso é importante você fazer essas anotações e assim você poder dar um feedback para eles, poder trazer e assim poder ter uma conversa, uma comunicação melhor com seus alunos. E muito importante, então, não deve faltar na nossa bolsa, na nossa sacola, um caderno pessoal de anotações, para a gente conseguir sempre estar em dia, a gente está sempre atualizado com o que está acontecendo com as nossas turmas. O sexto passo é a gente manter uma atitude positiva e calma. Novamente, a gente tem que lembrar que conflitos podem acontecer conflitos dentro da sala de aula entre alunos, né, entre os colegas. Eles podem ter conflitos. Se isso acontecer, seja imparcial, tente entender qual é a situação, tente ajudá-los a resolver da maneira mais racional possível, porque muitas vezes os alunos eles estão diretamente ligados com o emocional, então eles acabam criando essa questão de rivalidade, essa questão de raiva. Por isso, se isso acontecer durante uma das suas aulas, tente ser imparcial e ajudá-los a compreender de forma racional o que está acontecendo. Também, quando você estiver fazendo debates em sala de aula para conhecer mais a opinião dos seus alunos, tome cuidado com aqueles alunos que estão querendo impor as suas próprias opiniões. A gente tem que mostrar para eles que a gente deve respeitar a diversidade de opiniões, assim como eles devem respeitar as nossas opiniões sobre determinados assuntos. A gente tem que começar a incutir nos nossos alunos, começar a mostrar para eles como que funciona esse pensamento coletivo, como que a gente deve respeitar uns aos outros. E caso aconteça de algum aluno faltar com respeito com você, ou acontecer dele estar fazendo, por assim dizer, uma bagunça dentro da sua aula, o que a gente pode estar fazendo com esse aluno? Em vez da gente dar uma bronca nele em frente de todo mundo, a gente pode chamar esse aluno em particular, talvez a gente pode ir ali para o corredor da sala e conversar com aquele aluno. A gente pode perguntar para ele o que está acontecendo, por que ele se exaltou dessa forma, por que ele está dando a opinião dele dessa forma, que a gente entende o que ele quer dizer, a gente entende que ele quer se expressar, mas que tudo precisa acontecer numa ordem, que a gente precisa ter ordem dentro da sala de aula. Então, tudo isso a gente pode conversar com esse aluno sem chamar a atenção desnecessária para ele, sem fazer com que ele se sinta humilhado por nós. E quando a gente tem esse cuidado, esse respeito de talvez tirar o aluno de perto dos outros para conversar com ele, muitas vezes a atitude daquele aluno muda. Então, um aluno que está ali no meio da turma, ele está empoderado, por assim dizer. Quando a gente tira ele ali da sala de aula, leva ele ali para o cantinho, para o corredor, e a gente começa a conversar com ele, a gente pode perceber que muitas vezes a postura daquele aluno muda, porque ele às vezes está fazendo aquilo porque ele quer que os outros colegas talvez tomem o lado dele, tomem o partido dele. Pode ser que ele queira que os colegas deem atenção para ele. Então, quando a gente tira ele ali daquele meio e traz ele para um ambiente mais particular,
a gente vai perceber algumas mudanças no comportamento do aluno. Pode ser que ele fique mais tranquilo, ele esteja mais receptivo para ouvir o que a gente tem para falar. Então é importante a gente também tratar os nossos alunos com respeito e mantermos a calma. A gente tem que pensar que a gente tem regras e limites dentro da sala de aula, e quando eles ultrapassarem esse limite, a gente vai tomar providências, mas que não necessariamente estão ligadas com ameaças. Então, por isso, quando a gente fizer isso, os outros alunos eles vão entender que, bom, o professor respeita a nossa opinião, o professor está respeitando aquele momento nosso de se expressar. Então, também vamos respeitar o professor, não vamos fazer com que a aula do professor vire uma bagunça. Então, pode ver, é uma coisa mútua. Os alunos eles vão começar a perceber isso e vão começar a nos tratar de uma forma respeitosa. Vão respeitar a nossa autoridade, eles também vão começar a nos respeitar por nós estarmos respeitando o espaço deles, o direito deles de se expressar. Por isso é muito importante a gente tentar manter a calma e sempre ter uma atitude positiva com os nossos alunos. Isso ajuda muito. O nosso sétimo e último passo é a gente sempre elogiar os nossos alunos. Conforme a gente vai fazendo aquelas anotações sobre os nossos alunos, a gente vai perceber alguns alunos que tinham dificuldades na nossa matéria e agora estão melhorando o desempenho deles. E conforme eles vão melhorando esse desempenho, a gente pode elogiar eles de uma forma específica. Por exemplo, aluna fulana, parabéns, a sua interpretação de texto está muito melhor. Aluna ciclana, parabéns, você agora está anotando toda a questão do vocabulário, seu vocabulário melhorou muito. A gente pode elogiar eles em pontos específicos e também citando eles por nome. Quando a gente chama o aluno por nome e faz um elogio específico de uma coisa que com o próprio esforço dele ele alcançou, a gente estimula esse aluno, a gente faz com que esse aluno fique motivado na nossa aula. Ele sente que a gente está prestando atenção nele, que a gente tem essa amizade com ele, que a gente quer manter ele motivado, que a gente quer o interesse dele. Então, quando o aluno ele sente isso, a probabilidade dele ser mais participativo, dele ser mais colaborativo é muito grande. O aluno ele quer ser reconhecido por nós professores. Então, quando o seu aluno se esforçar em alcançar um objetivo e ele conseguir alcançar esse objetivo, reconheça, dê elogios sinceros, olhe nos olhos dele para dar esses elogios, fale elogios de coisas específicas que ele conseguiu alcançar. Isso com certeza vai deixar sua turma mais participativa, vai fazer com que sua turma tenha mais confiança em você. Então esses foram os 7 passos que você, professor, pode colocar em prática para conhecer melhor os seus alunos e melhorar o interesse deles na sua aula. Então não se esqueça de sempre refletir sobre como está o seu relacionamento com seus alunos. Não se esqueça de pensar mais sobre eles, de pensar como que está a rotina deles fora de sala de aula, porque às vezes o problema que você está vendo na sua aula, às vezes não tem nada a ver com a sua aula, tem a ver com o que o aluno está vivendo fora da escola, tem a ver com o que o aluno está vivendo fora ali da sala de aula. E você pode ajudar ele, às vezes, por conhecê-lo melhor, por trazer coisas que interessem o seu aluno, por trazer coisas que estão ligadas com a realidade dele, coisas que vão interessar ele, vão ajudar ele a ter um relacionamento melhor com você. E assim seus alunos vão ser mais participativos, vão estar motivados na sua aula e vão colaborar com você em projetos, vão colaborar com você nas diversas atividades que você propor para ele. Então pense sempre nisso, pense que conhecer melhor o seu aluno vai ajudar no interesse dele nas suas aulas. Esse foi o episódio de hoje e vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau!